Fala, galerinha saudável, diferenciada aqui do podcast diferenciado. Vocês acharam que vocês não iam me ver essa semana, né? Hoje, programa número 8, e eu quero agradecer vocês aí que estão com a gente, vocês que estão se inscrevendo, que ativaram as notificações. É um prazer ter você aqui. É um podcast que fala sobre saúde e empreendedorismo. Bom, e hoje com vocês a convidada... Não, deixa quieto, vocês estão muito curiosos. Depois da vinheta eu falo pra vocês quem que é a nossa convidada. Bom, gente, eu tenho certeza que a convidada de hoje, né, vocês vão gostar bastante dela, porque é uma profissional de saúde, é uma empreendedora, tá? E ela trata de um assunto muito fofo, um assunto que é unanimidade na internet, no YouTube, tá? É a doutora veterinária Heloísa. Heloísa, se dê um oi pra galera, se presente aí pra galera aí. Fique à vontade aí para você se apresentar aí pro pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. É aqui, ó, essa câmera aqui. Desculpa. Boa tarde. Bom, o Ivan falou, eu sou veterinária e eu mexo com reabilitação e a parte de fisioterapia e acupuntura veterinária já há bastante tempo. E tô cuidando da Paçoca, que é a cachorrinha do Ivan. Ela tá lá na clínica com a gente. Tá quase começando a andar já. E, para quem não sabia, tá aí uma novidade, hein? Vocês achavam que somente humanos que tinha fisioterapeuta? Os doguinhos também têm. E eu vivia brincando com a minha sogra, doutora. Eu falava assim, nossa, você cuida tão bem dos cachorros que eles devem ter aula de pilates, devem ter... E não é que tem mesmo? Tem, você tá pagando. É verdade, eu acho que vivendo e aprendendo, né? Não é? Bom... sempre que a gente pensa em saúde e empreendedorismo, né? A gente pensa, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa em um empresário, um cara que tem um negócio, uma empresa no escritório e tal. Mas a gente sabe que o empreendedor, na verdade, é todo aquele que empreende em algum ramo de atividade. No nosso caso aqui é a saúde, né? E é uma saúde específica, que é uma saúde de pets, né? De saúde animal. E a primeira coisa que eu queria saber é por que, né, assim, você se virou para a área da saúde, mas qual que foi o interesse na questão da veterinária, assim? Foi por causa que você sempre se identificou com os animais, sempre gostou? Como é que foi essa história com a veterinária? Conta aí pra gente aí. Cara, Ivan, eu vou falar uma coisa pra você. Eu me via veterinária desde sempre, assim. O meu sonho de infância era ser veterinária. Então, eu acho que qualquer menina, né? Eu acho que a primeira noção de profissional que a gente tem quando a gente é criança é professora, né? Então, minha primeira profissão que eu falei, vou seguir, era professora. De professora, já migrei para veterinária e assim eu fui, né? E eu... Não passou nem por médico? Porque, não assim, passei por... porque é professor, né? É médico, astronauta. Né? Astronauta, né? Não. Mas não. Nem passou. Você já foi especificamente porque, assim, uma criança pensar veterinária, né? Cara... a famosa Felícia, né? Era eu todinha. E quando eu era criança, eu morava em São Paulo, morava em apartamento, não tinha bicho, né? E aí eu estudava numa escola grande e eu comecei a pegar, sabe tatu-bola? Aqueles tatuzinho? Comecei a pegar tatu-bola e levar pra casa. E minha mãe começou a achar tatu-bola na casa inteira, né? Embaixo do tapete do banheiro, aquelas coisas. Ela falou, cara, vamos dar um bicho pra essa menina aí. Então eu ganhei meu primeiro cachorro, eu tinha 7 anos de idade, foi meu primeiro cachorro. Mas ainda morando em São Paulo, num apartamento. Era uma poodlezinha pequenininha. E ela viveu até os 13 comigo. Enfim, ela me odiava, né? Porque eu ficava abraçando ela. E abraçava e beijava ela. Nossa, eu tomei várias mordidas, porque ela era super encardida, assim. Ela gostava da minha mãe e de mais ninguém. Ah, é? E aí, assim, quando chegou a época de vestibular, eu até falei, putz, será que eu vou dar conta desse recado? Que eu fiquei com medo de ter dó, né? De não conseguir ver o sofrimento deles. E aí cheguei a pensar em arquitetura. Eu falei, de repente, uma arquitetura. Você desenha bem? Não é meu forte, né? E aí, no final das contas, eu falei, cara, não, vou pra veterinária, porque se eu não for veterinária, eu vou ser muito frustrada. Vou tentar. Se der certo, boa. Se não der certo, tenta outra coisa, né? E assim foi, e deu certo. Eu lembro até que meu pai chegou pra mim e falou assim, você já viu algum veterinário rico? Eu falei, nunca vi.
Ele falou, e aí, né? Eu falei, aí o romantismo, né, da veterinária. Eu falei, pai, não quero ser rica, quero mexer com os bichos. Você tem que ter uma resposta para isso, né? Para essas perguntas, né? Porque, igual na minha área, educação física, você já viu algum professor? Nunca. Não, hoje em dia tem, né? Mas assim, hoje em dia tem esses mais famosinhos aí, mas assim, na época que faziam essa pergunta para mim, você já viu? Falei assim, vamos pensar nisso depois, né? Então, mas na verdade, eu acho que essas pessoas que se destacaram nas profissões, né, que tinham veterinários, são os caras que estão mais empresários do que veterinários mesmo, né? Botando a mão na massa mesmo, né? Virou dono de hospital, virou dono de franquia, virou... Assim... que chega um momento que ela teve que expandir, ter uma visão mais assim, empreendedora, mais Sim. profissionalizada Porque assim, tem gente que é um bom profissional, né? Agora eu falo assim até pela minha própria área, né? Tem professores que são muito técnicos, tem professores, hoje em dia, né? Tem os professores blogueiros, né? né? Alguns são mais blogueiros do que professores. Uns mais e outros menos. Né? E assim, e também, porque às vezes a gente acha que quem é professor, quem é advogado, essas pessoas que têm que falar muito, eu acho que a pessoa tem muita facilidade para falar, né? É uma coisa que você constrói, na verdade. Né? E tem gente que não porque necessariamente a pessoa ela é uma professora boa, que ela vai ser uma boa apresentadora. Sim. Por exemplo, uma blogueira que vai falar bem perante as câmeras. Tem gente que é muito bom tecnicamente no ambiente de trabalho dela. Sim. E tem os profissionais, né, que são veterinários, educação física, professores, profissionais de educação física, que são bons tecnicamente, mas eles não têm uma visão empreendedora da coisa, né? Vão ser ótimos funcionários, ótimos bons funcionários, assim, né? E tá tudo ok também, né? É uma questão de vocação. Bom, eu vou passar um pouco para frente, eu vou correr um pouco, mas nada impede de você continuar contando essa história. Pegando esse engancho nosso aqui, de ser um bom profissional, tecnicamente, e ser também um empreendedor, hoje você tem a sua clínica. Isso. Né? É uma clínica só de reabilitação lá em Indaiatuba, né? Mas você é veterinária? Sou veterinária graduada. Isso. Aí eu fiz uma pós-graduação de fisioterapia, que foram 2 anos. Depois eu fiz uma outra pós de acupuntura. Aí tem alguns cursos de extensão, né? Então, fitoterapia chinesa, que anda junto com a acupuntura. Enveredei um pouco para o lado da alimentação natural também, porque no final das contas a gente acaba tratando o todo, né? O paciente por completo, não só uma queixa, né? Então, daí eu fui para o lado da alimentação natural também. Mas aí o que estava acontecendo, né? Você sabe que lá na clínica eu canto, danço e represento, né? Sou eu que faço tudo lá. Então, no final das contas, eu estava... para eu desenvolver um cardápio para um paciente, demanda muito tempo, né? Uma dedicação. E aí, então, eu não estava conseguindo dar conta desse recado. E aí, então, agora eu tenho uma outra pessoa, uma outra veterinária que trabalha comigo para fazer essa parte da alimentação natural. E ela faz alguns atendimentos em domicílio para mim também, na parte de acupuntura, né? Mas assim, graduação veterinária, trabalhei em várias clínicas, né? Antes de eu ficar só na especialidade. E aí, a partir do momento que eu fiquei na especialidade, que eu parei com clínica geral, cirurgia, aquelas coisas, eu fui trabalhar em domicílio, fui trabalhar em centros de especialidade. E aí foi aí que eu comecei minha trajetória nessa área, né? E eu tomei coragem mesmo de abrir a minha clínica depois de, sei lá, vai fazer 5 anos que eu tô com ela. E então, aí, no final das contas, eu comprei, né, uma marca que já era conhecida. Então, já tinha o caminho das pedras, assim. O meu medo era justamente de eu não conseguir... de eu fazer um negócio que não ia ter público, né? Eu tinha muito medo disso. Aí acho que eu te contei essa história, né? Que eu fui no Sebrae. E aí eu queria, de repente, fazer um estudo, né? De viabilizar esse negócio. Porque eu sempre, desde que eu entrei na especialidade, eu queria ter o meu lugar, o meu espaço, né? E aí eu fui ao Sebrae para ver como é que funcionava. E aí o cara falou, mas você já tem um CNPJ? Eu falei, não, eu quero ver se vai dar para eu ter um CNPJ, né, na verdade. Ah, não, tem que ter CNPJ. Eu falei, então o Sebrae, aqui, pelo menos na minha cidade, né, o Sebrae, ele serve para... Se você estiver fundando a sua empresa, aí então eles te ensinam a nadar.
Mas se você quiser aprender a nadar antes de você mergulhar no mar, o cara não te ajuda, não tem como. Foi assim, então? Foi assim. Eu só falo com você se você tiver CNPJ, senão eu não vou nem perder meu Tipo tempo. isso. E eu falei, bom, beleza, eu saí com uma mão na frente e outra atrás do Sebrae lá e falei, e Você acha que aí? eu tenho tempo pra ficar falando com a sua empresa aqui? Entendeu? Essa é a minha função? Exato, como se não fosse, né? Exatamente. E aí depois, então, eu tenho uma amiga que ela graduou junto comigo, né? Ela graduou 1 ano antes do que eu e a gente se reencontrou na pós de físio, né? Que eu fiz em São Paulo e a gente se reencontrou lá. E aí ela já tem a mesma marca, né? Que eu tenho da clínica, ela já tem há mais tempo. Acho que a dela deve estar fazendo, acho que uns 7, 8 anos já que ela abriu a dela, né? E eu conversei com ela, falei, pô, e aí, né? Ela falou, puta, é bacana, tal, né? É bem legal porque ajuda a gente a fazer estudo de mercado, a, né, procurar um ponto que seja bacana também para atender as demandas, né, do centro e tal. Então, daí, a partir do momento que eu adquiri a marca, que eu comecei mesmo esse processo de abrir a clínica, que daí eu tomei coragem mesmo, porque até então eu tinha medo de fazer esse movimento. E assim, eu, né, sou vindo de uma família. Meu pai é funcionário da mesma empresa há 30 anos. Minha mãe, funcionária pública a vida inteira, aposentou também, graças a Deus, está super bem, aposentada, tranquila, pode me ajudar com outras coisas. Mas, assim, não tem empreendedor na minha família. Referências assim, próximas. Referência zero, né? Inclusive, eles, por não terem também essa experiência, tinham medo do meu movimento, né? Eu tinha uma grana guardada para poder fazer alguma coisa, e, na verdade, a minha intenção era comprar uma casa com aquele dinheiro que eu tinha guardado. E aí, no final das contas, eu não estava conseguindo juntar mais dinheiro. Eu falei, cara, eu não vou conseguir comprar uma casa enquanto eu estiver pedalando profissionalmente, né? Então, eu vou investir no profissional e aí o profissional vai me proporcionar guardar mais dinheiro, né? Tiro único também. Cara, dinheiro filho único de mãe solteira, sabe? Assim, eu falei, quando é que eu vou juntar esse dinheiro de novo com 2 filhos? Eu falei, nunca, né? Então, vamos lá. E aí, então, assim, eu tinha muito medo de pegar esse dinheiro que eu tinha um apego. Apego, né? Apego. Tinha até nome já, né? Tinha nome, já tinha... Enfim. E aí, peguei e arrisquei, né? Então, assim, eu não tive muito... Não que eu não tive apoio, né? Mas meus pais também tinham um certo receio desse movimento, né? Mas, no final das contas, deu certo. Graças a Deus, a clínica tá lá, tá super bem. Trabalho pra caramba e é isso, né? Então, esse sonho de infância... rendeu frutos e deu certo, né? Porque assim, falando assim, quando a gente conta, né, a trajetória rapidamente assim... Parece que foi fácil, né? Dá a impressão de que você se formou, aí você trabalhou um pouco em clínica e de repente um dia bateu o estalo e falou, não, agora eu vou abrir uma clínica porque eu sou boa. Não. Né? Porque existe, eu não sei, mas pelo menos comigo, quando eu fui abrir meu próprio espaço, né? Chegou um tempo que eu cheguei a pensar que ser bom tecnicamente bastava, né? E assim, só que não adianta nada você ser bom tecnicamente, só que as pessoas não saberem que você existe. Exato, né? também. E aí você tem outras frentes para você cuidar. Como você brincou aí, eu tenho que fazer tudo, né? Tenho que ser recepcionista. RH, administrativo. Saque. Saque. Então, assim, tem que fazer tudo. Só que fazer tudo, né? Você também poderia estar envolvida num processo mais... que você tivesse mais familiaridade, como é o caso de pôr a mão na massa, Isso, de atender, o técnico mesmo, o né? técnico, né? E, às vezes, isso daí toma uma energia que você poderia estar gerando canalizando para o técnico, né? Sim. E aí, você nunca pensou em contratar ou formar um profissional dentro da sua clínica, pegar um estagiário e em vésperas de formar e ir treinando ele até ele virar um veterinário adjunto ali? Sim, não, já pensei. Na verdade, assim, como eu estou dentro de uma franquia, né, dentro de uma marca, eu tenho algumas cláusulas de contrato que eu preciso obedecer, obviamente, né? E para eu colocar um profissional para fazer o que eu faço dentro da clínica, eu precisaria passar esse profissional por um treinamento, né? Que é seguindo os modos da marca. Da marca, exatamente. E aí, então, assim, no final das contas, eu ainda não achei uma pessoa que eu sinta segurança em fazer esse investimento, né? Porque tem um valor, né, do treinamento. E eu não achei esse profissional ainda, Essa né? questão de sentir a segurança, assim, seria... que nem você está falando aqui de perfis, né? Sim. Então, assim,
Tem pessoa que é muito bom tecnicamente, tem pessoa que tem aquela visão também técnica, mas também tem aquela visão empreendedora, né? Porque a gente pensa que visão empreendedora é só ter visão para poder pôr a mão no bolso e investir, né? Sim. Mas o ser empreendedor também tem que ficar preocupado com outros processos, né? Sim, todos eles, na verdade. Que você né? sabe que vai fazer parte do seu lucro no final ali, da sua sucesso da marca, né? Que é desde uma boa recepção, um bom ambiente limpo, né? Alguém para servir, sei lá, para fazer a limpeza, para servir o cafezinho. Sim. Tudo isso aí faz parte, né? Sim. Então, alguém que tenha mais a visão desses processos, assim. Aí essa pessoa é difícil de achar. Então, na verdade, o que acontece? Aí, assim, Ivan, como sou eu que faço quase tudo lá, eu acabo pegando estagiários, né? Que a gente tem uma faculdade de veterinária na cidade, então ficou um pouco mais fácil de conseguir estagiários para me ajudar. E aí, na verdade, sei lá, enquanto eu estou aplicando um aparelho no paciente, né? Aí, o estagiário vai ficar com o paciente enquanto está fazendo esse aparelho, por exemplo, que não precisa de uma manobra específica nem nada, é só segurar, acompanhar o paciente mesmo. Aí eu vou fazer esses outros processos, né? Só que no final das contas sou eu. Então, assim, eu tive uma estagiária que ela começou comigo, e na hora que eu olhei o currículo dela, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa pessoa aqui comigo. Aí ficou lá comigo na clínica, ela se graduou, e aí ela já tinha acupuntura, ela já tinha ozonoterapia, ela já tinha homeopatia, ela acrescentava ainda serviços na clínica, né? Cara, na hora que ela graduou, eu falei, vem trabalhar comigo. Aí essa pessoa, eu falei, eu vou pagar o curso, vai fazer, vai acontecer, porque era muito bacana e tal. E a gente se deu super bem também, então também tinha isso, né? E no final das contas, pandemia, e aí ela teve que voltar para a cidade dela, ela é do Paraná, de Maringá, foi embora, chorei, posição fetal na cama, 5 dias, 5 noites, depois que ela foi embora, eu falei, cara, não acredito. Aí, então eu tô meio que na busca de uma outra pessoa para me ajudar. Tenho ótimos estagiários, mas assim, eles ainda estão experimentando as áreas, né, da veterinária. Então, às vezes ele tá lá, o estagiário tá lá para mexer na reabilitação, mas na verdade não é isso que ela quer. Ele tá fazendo hora de estágio. E nem sabe também o que quer, né? Porque às vezes nem sabe o que quer, exato. O propósito do estágio geralmente é esse mesmo. Justamente você proporcionar uma experiência, né? Exatamente. Então, assim, não achei ainda essa pessoa, né? Mas se alguém tiver aí currículo em graduação veterinária e quiser trabalhar em reabilitação, pode mandar para mim. Já passa o Instagram aí. Já manda lá para mim, porque eu tô precisando. Fala nisso, qual que é a sua clínica tem Instagram, né? Tem. Já fala pra galera aí, a câmera é sua. Pet Fizz em Indaiatuba. Tem lá vários vídeos dos cachorros nos exercícios, as informações dos serviços que a gente presta, o WhatsApp para contato, tem tudo lá no Instagram. Pet Fizz em Indaiatuba. Pet, físio de fisioterapia em Indaiatuba. Esse daí é o @ do Instagram. @ do Instagram, isso. Ah, legal. Né? Então, e Facebook também tem ou não? Tem, mesma coisa, Pet Fizz em Indaiatuba. Colocou Pet Fizz em Indaiatuba no Google lá, você vai... Pessoal, profissional diferenciada, hein? Obrigada, diferenciada. Obrigada. Vocês viram aqui a história da paçoca, a minha Dutch House, a minha salsichinha, né? Ou para quem é mais velho aí... o COFAP. COFAP, né? E tá voltando a andar, porque a capacidade diferenciada dessa profissional aqui realmente é fora da curva. Obrigada. E, eu que agradeço, a paçoca tá voltando a andar, essa situação tremenda. Até porque, né, você acaba tendo uma dedicação, né? Sim. Faz xixi nela mesma, né? Não é fácil. Eu falo que paciente paralisado é complicado. Cocô também, tem que, né, ficar limpando ela. É uma outra bebê. Exato. A gente vê que a minha tá andando já. Então, vai chegar lá. Não, mas a paçoca também vai dar show ainda. Não, eu vou trazer o vídeo dela aqui para ela poder mostrar a cura dela pro pessoal. Vai dar certo. E, bom, a questão do empreendedorismo, né, eu sempre ressalto, assim, que às vezes a pessoa também, ela abre um negócio, Sim. né, e quando ela abre o negócio, ela achando que ela só precisa ser boa tecnicamente, né, às vezes ela não tem familiaridade para, por exemplo, parte de fazer marketing, né? Cuidar desses outros fatores que você precisa estar de olho, né? Só que você também, se ela estiver de olho nesses fatores, ela não consegue estar atendendo tão bem. Você falou que você é franqueada, né? Que você tem uma franquia. Sim. E a franquia, né? Ela
é vantagem? Porque, assim, tem pessoas que criticam franquia, tem pessoas que têm o sonho de ser franqueada, quando também já não quer ser mais, né? Afinal de contas, na sua visão, né? Franquia é vantagem, é desvantagem ou depende? Eu acho que depende, Ivan. Eu, por exemplo, que eu te falei, né? Eu tinha medo do movimento, de abrir. E pegar o dinheiro, aquele dinheiro, Assim, e investir num negócio que ia afundar, né? Então, o fato de eu estar com o respaldo da franquia, não que eles fossem me garantir o dinheiro que eu investi, nem nada, mas o caminho das pedras ele já me passou, entende? Então, Elô, faz assim, assim, assado, pra gente ver qual a viabilidade do seu negócio na sua cidade. Pô, um negócio super simples, mas eu não pensei nisso. Tipo, ligar e falar, e aí, você indica fisioterapia? Se indica para quem que você indica e assim por diante, entende? Fazer uma pesquisa de mercado mesmo dentro da cidade, sabe? E nos arredores, né? Nas cidades que a gente consegue abranger também. Então, porque a promessa da franquia justamente, ela propõe como vantagem para você que vai ser a pessoa que vai comprar a marca, ela propõe como vantagem essa assessoria toda, né? É por isso que as pessoas, elas optam pela segurança que, sim, teoricamente, a franquia vai trazer, né? sim. E o próprio nome, né? Um nome já conhecido. Então, você já entra conhecida, né? Depende, óbvio, uns nomes mais do que outros, mas enfim. Então, assim, no meu caso, foi importante ter sido uma franquia, porque eu acho que eu não teria tido coragem de fazer o movimento de abrir, por exemplo, se eu não tivesse esse respaldo, né? Tem gente, eu tenho uma amiga minha que ela fez a pós de acupuntura comigo, ela também faz reabilitação, e ela abriu a própria marca em Americana. Tá lá, o nome dela, as coisas dela, né? Então, assim... Mas ela tem um perfil mais agressivo do que o meu, né? Enquanto eu tava fazendo, será que vou, será que não vou? Ela foi lá e fez. Então, assim, quando eu a conheci, eu já tinha minha pós de fisioterapia, já trabalhava com reabilitação, e ela ainda trabalhava com clínica e estava começando a pós de acupuntura, por exemplo. Então, na acupuntura, a gente andava junto. Mas eu, na especialidade, já estava na frente dela. E ela abriu a clínica dela de reabilitação junto comigo. Então, assim, no final das contas, quem tem esse perfil agressivo, de repente, não precisa de uma franquia. Mas para quem é mais bundão, assim, que nem eu, no final das... pega uma franquia ali e te ajuda. Essa pessoa, essa marca vai te ajudar, de um jeito ou de outro. Obviamente que você tem que fazer o seu, né? Porque, por exemplo, a gente tem essa parte de marketing, né? A gente tem algumas coisas da franquia, mas o Instagram, por exemplo, sou eu que alimento, né? Então, eles não fazem essa parte do Instagram para mim. Algumas artes, né? Alguns posts já vem pra gente, mas tem muita coisa que eu que tenho que alimentar, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer para mim. E eles deixam você livre para poder gerenciar como quiser o Instagram. Isso, assim. Isso sim. Porque tem algumas... eu ouço algumas queixas de alguns franqueados que se queixam justamente da franquia ser muito fechada. Ter, assim, às vezes, regras muito bem, assim... você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pô, não posso fazer nada na franquia, né? No final das contas, a Pet Physio, assim, quando eu entrei, agora eles mudaram um pouco o esquema, né? Enfim, já tem um contrato novo. Mas quando eu entrei, a Pet Physio era mais uma licença de marca, né? Então, eu adquiri a marca da Pet Physio, fiz um treinamento de técnico e de atendimento ao cliente e marketing que eles disponibilizaram, né, para quem é franqueado. Mas, assim, o aspecto, né, o visual da clínica, o jeito que eu trabalho lá dentro, isso tudo é meu. Não precisa seguir Não tinha um padrão nesse sentido. Por exemplo, no McDonald's, por exemplo, não precisa ser... Não, você entra no McDonald's, em qualquer lugar do mundo, você está no McDonald's, né? É Não. igual, aquele padrão ali de... Não, e quando eu entrei, não era assim, né? A clínica tem a minha cara, não tem a cara da franquia, né? Eu tenho lá o logo, eu tenho a placa, tenho várias coisas que eu uso da franquia hoje em dia, mas assim, é meu, né? Hoje em dia, não, o negócio já está mais padronizado, já virou uma franquia diferenciada também. Tem um esquema diferente do que eu e os outros mais antigos. Mas eles não te forçaram a fazer uma adequação num novo padrão? Não, na verdade, fizeram um convite para a gente migrar. Quem quis migrou, quem não quis não migrou. E aí, quem migrou tem que se enquadrar, né? Mas quem não migrou, toca o barco do jeito que já estava acontecendo. Entendi. Por exemplo, se uma pessoa quiser hoje, no seu caso, pelo seu caso, né? Se a pessoa hoje quiser abrir uma franquia, como é que é esse contato? Eu imagino que não tem uma loja, né? Vende-se franquia aqui, né? Você tem que pegar e procurar pela marca. E o contato é com assessoria
Como é que você fez contato com a franquia? Como é que é a internet, mas você vai lá e procura franqueadoras? Como é que foi? Não, na verdade eu já tinha aquela minha amiga que eu te falei que já tinha a dela em outra cidade, né? A Pet Physio em Taubaté, dessa minha amiga. E ela que me falou da Pet Physio, mas também já era uma marca conhecida, né? Dentro do ramo do veterinário e da reabilitação já era uma marca conhecida. Então eu já sabia, já conhecia. E aí quando eu entrei em contato, mas assim, na internet, Google, Pet Physio, quero ser um franqueado, clique aqui. E aí, daí no final das contas eu acabei falando com o Ricardo, né? Que é o dono da franquia. Ah, você já fala direto com o dono, assim. Na época, falei direto com ele, né? Há 5 anos atrás, falei direto com Porque eu ele. imaginava que já tinha, exemplo, tipo um corretor, sabe assim? O cara que vai lá, te assessora, tudo, te leva, põe em contato com os caras. Entendi. Hoje eu já não sei como é que tá funcionando, né? Mas na época o contato foi direto com ele, daí houve uma troca de e-mails, eles me explicou como é que era, a gente fez uma call, né? Pra gente conversar e apresentei meu currículo para ele, que também tinha uma seleção, assim, a respeito do veterinário que estava comprando essa franquia, né? Não podia ser qualquer um também, né? Você tinha que ter, pelo menos, já um braço na reabilitação, né? Você não cair do céu lá e comprar uma franquia e sair fazendo o que você acha que você tá fazendo de certo, sei lá, de errado. Então, mas na época eu falei direto com o Ricardo, né? Agora, hoje, como é que tá funcionando, eu já não sei direito para quem tá adquirindo novas unidades. Você brincou lá, você falou que você chegou lá no Sebrae, né? E o cara falou que você tinha que ter um CNPJ. Falou, pô, é verdade, tem que ter um CNPJ. Quando você estava no processo de se tornar uma franqueada, né? Chegou um momento que você teve uma assessoria jurídica por parte da... Agora você tem que fazer esse, você tem que ir no cartório, você tem que registrar isso, você tem que pegar tal documento, tal certidão. Tem essa assessoria assim? Não tive. E uma coisa assim, né? A gente estava falando a respeito de... A gente sai da faculdade muito técnico, né? Exatamente. Às vezes nem tão técnico também, né? Mas a gente sai da faculdade, que nem veterinária. Você sai veterinária da faculdade. Você não sai sabendo mais absolutamente nada para você abrir sua clínica, por exemplo. Você sai veterinário. Então, assim, a gente precisa, né? De repente, a gente precisaria ter mais noção de finanças, por exemplo. A gente zero finanças. Se você tem na família, né? Se você tem pessoas que sabem o que estão fazendo com dinheiro, alguma coisa você absorveu dessas pessoas. Se você tem pessoas que não sabem mexer com dinheiro na família, você vai continuar não sabendo, né? E se você abre um negócio, você vai tomar muito na cabeça até você saber o que você está fazendo, né? Então, isso na área de financeiro, isso na área de contabilidade. Cara, contabilidade... Sei zero contabilidade, sabe assim? Então, se você não está num escritório bacana que te explica, sem ser o contabilizei lá, né? Sem ser falar português com você. Deles lá. Isso, se a pessoa não fala português com você, você fica completamente à deriva, né? E era assim que eu me sentia quando eu tava nesses processos de... E é engraçado que um setor não conversa com o outro, né? Então, você ia num setor da prefeitura, por exemplo, você pegar seu alvará lá de funcionamento. Ah, mas você já fez não sei o quê, nananã. Cara, não fiz, então precisa fazer. Aí você vai meio que batendo cabeça, né? Batendo cabeça, você vai catando cavaco o tempo todo, né? Porque assim, se fosse só pagar um aluguel, pôr uma placa e vou gente, tô aqui, eu vou trabalhar. Fazendo, né? Mas não, você bate muita cabeça. O dia que você consegue atender o primeiro paciente com a placa lá e tal, fala, pô, agora é a parte mais fácil. Isso aqui, beleza, aqui eu fui... Então agora vai, né? Agora isso aqui eu aprendi a fazer, né? Então, bora, né? Mas não aprendeu também, né? Nossa, você toma muito aprendeu. na cabeça até lá também. É uma catação de cavaco o tempo todo, não acaba nunca. Mas no final das contas é isso, né? Aí, tipo, o alvará... Não, beleza, o alvará tá aqui, mas você fez contrato com a coletora de resíduos, né, hospitalares, não sei o quê. Pô, nem sabia que precisava ter. Aí você vai falar com a pessoa, mas o que você faz lá? Eu falei, pô, eu faço fisioterapia. Ah, mas você tem pérfuro cortante lá, né? Tipo, agulha. Eu falei, pô, eu vou ter eventualmente, eu faço acupuntura, né? Eu preciso descartar a agulha de acupuntura no lugar certo e tal. Ah, tá. Bom, então, sei lá, R$150 por mês. Falo, minha senhora... É isso aqui, ó. Paga. Eu vou encher uma caixinha, aqueles Descarpac, sabe aquelas caixinhas de descartar agulha, seringa? Eu vou encher uma caixinha dessa a cada, sei lá, 5 meses de agulha de acupuntura. R$150 por mês? Você tá de brincadeira comigo? Não, mas é porque, enfim, né, aquele blá blá blá. E aí você toma na cabeça. Na verdade, assim, é porque você tem que pagar mesmo e acabou. Exatamente. Né? Você tem que pagar, olha, paga aqui, e não reclama, entendeu? Paga aí, isso aí. O que chegou pra mim é isso daqui. Isso. Eu tô vendendo o peixe que eu comprei, né? Então você tem que
é isso aí, você tem que fazer isso aqui, você tem que E pagar. essa questão burocrática dá uma canseira tremenda Cara, no profissional, né? Que quer trabalhar ali, né? Porque eu acho que poderia ser. Eu tenho essa impressão, não sei se você também tem, que poderia ser um pouco mais simplificado, né? então, Ivan, eu acho que poderia ser mais simplificado, mas se simplificar também, qualquer um faz, né? Aí eu fico pensando se não seria isso a seleção natural da coisa, né? Quem espanar primeiro, para. Não Você sei. acha que já é para dificultar Cara, eu mesmo, não já para poder fazer uma consigo. seleção? Eu não consigo entender qual é que é. Eu sei que realmente dá uma desanimada na gente, né? Essa parte, toda essa burocracia horrorosa. E tem que ser. Tipo, é isso aí que você tem que fazer e você não tem opção, né? Por exemplo, faz lá um contrato com a empresa que coleta resíduo. Fala, pô, mas eles estão me cobrando R$ 150 por mês para não fazer nada, porque não vai todo mês na Exatamente, clínica. Não faz todo mês. Eu não vou encher uma caixinha dessa todo mês. Ah, mas tem que ter o contrato, porque você é uma clínica. Tá, mas esses R$ 150 seria do descarte, é 150 para você ter a autorização para descartar. E um Isso. local correto. Na verdade, R$ 150 para você ter o contrato com o cara para ele ir, eventualmente, na sua clínica buscar o seu resíduo. Então, para uma clínica que tem um giro, cirurgia, vacina, aplicações infinitas, compensa, né? Justifica, né? Compensa. Justifica você ter esse contrato, né? Mas a agulha de acupuntura tem espessura de um fio de cabelo. Para eu encher uma caixinha com agulha de acupuntura, meu amigo, vai demorar muito, né? Eu tenho uma rotina bacana, mas, cara, ela é muito fininha pra gente encher uma caixinha. Então, tem mês que eu tô lá pagando 150 conto e não passa ninguém. E não precisa passar. E aí, então, é assim, R$ 150 para você manter aquele contrato e esse contrato você apresenta lá na vigilância sanitária, né? E aí, você paga mais o quilo do descarte. Então, se eu tô descartando, sei lá, 1 quilo de lixo específico, né, da área da saúde, assim, aí então eu pago tantos reais o quilo. Então é 150 mais o quilo. É igual a conta de luz, conta de água, é o mínimo. Você já paga o Sim, mínimo. o mínimo é 150 conto, né, meu amigo? Então, assim, são as coisas que você vai, né, quando você pensa em abrir um negócio, você nem sonha com esses pormenores, né? Eu falo que a gente cai de paraquedas nisso. E por mais que você estude, que nem eu falei, né? Fiz um estudo a respeito do que eu estava fazendo, do movimento que eu estava fazendo. E mesmo assim, eu tive várias surpresas desagradáveis na maioria das vezes, né? E assim, se você que é profissional é surpreendida quando você quer abrir um negócio por essas burocracias, né? Essas diligências todas, né? Imagina por exemplo, quem é o seu cliente, o seu consumidor final. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai falar, vai atribuir um valor ao seu negócio, Sim. vai colocar a precificação, não dá para fazer milagre, né? E isso daí é matemática, né? Sim. Você não pode trabalhar para pagar o seu custo, você tem que trabalhar para você ter o seu salário, seu lucro, Exatamente, né? você tem um lucro. Isso, um lucro. E eu acho que, assim, no caso, o Estado querer pôr parâmetro em tudo, pôr, assim, uma regra para se aplicar a todos, poderia, o que eu falo assim da questão de flexibilizar ou ser um pouco menos burocrático, porque justamente para casos como o seu, casos como eu, que sou uma academia pequena, para você que é uma clínica pequena, né? Não dá para seguir a mesma regra Pro grandão, né? de um hospital, por exemplo. Exato, Entendeu? Só que o padrão é feito igual, né, para quem é pequeno e para quem é grande. Sim. E isso daí torna cada vez menos competitivo o valor do pequeno em detrimento de quem é grande. Sim, exatamente. Porque quem é grande tem uma demanda para aquilo mesmo e, acaba que nem sente, né? Ou, né, R$ 150 mas é o que eu falei, justifica, né? Justifica, R$ 150. Não sei se é uma taxa fixa ou se muda de acordo com o volume, né? Mas não lembro também. então, mas assim, para quem já tem um giro alto, né? Agora, isso daí quando você é pequeno, esses 150 aqui, aí uma taxinha de lá, uma vara aqui, um negocinho 500 ali. conto. O seu gasto operacional vai ficando tão grande, né? Que às vezes aí vem o seu, às vezes o amigo, o seu vizinho, quer te dar uma força ali, vou fazer ali com aí você manda lá o preço, o valor. Pô, mas você não é minha amiga, meu, só tá caro. Mas se eu abaixar, eu vou pagar para trabalhar. Exatamente. E aí o pessoal que não tem essa visão empreendedora, vamos dizer, para os seus pais, por exemplo, às vezes que a sua mãe foi funcionária pública a vida inteira, ou o seu pai que
né? Funcionário da mesma empresa até hoje, É. 30 anos. Então, assim, às vezes a pessoa vai saber, numa empresa privada, sendo empregado, CLT, se ela for daquele setor que paga as contas, né? Pô, Sim. olha, que encargo que eu tenho aqui para pagar, né? Como Exato. que é caro ter uma empresa, né? Sim. E isso daí eu acho que deixa muito, é um peso assim burocrático nas costas do pequeno empreendedor que, né, Gigante. dificulta até para você Muito. ficar competitivo no mercado, né? Exatamente. É bem complicado, é bem pesado. E assim, é uma coisa que também você só vai saber, por exemplo, né, taxa lá, eu aderi ao Simples Nacional lá. A taxa de Simples Nacional você só vai saber quando você começar a faturar também, porque você se enquadra em tal ramo, em tal... Você tem que se enquadrar e você tem que imaginar, você tem que fazer de acordo com o faturamento que você, se tiver sorte, você vai conseguir se enquadrar. Isso, exatamente. Só que daí na hora Se que você for bem, você vai você se enquadrar. Isso, na hora que você for bem, você vai entrar aqui. E mesmo que você não esteja bem, já que você falou que você vai estar aqui, você vai faturar Você vai pagar sobre isso. sobre isso. Exatamente. É aí que é o, né? É aí que é o X da coisa. É né? aí que... Por exemplo, o caso da... Eu tenho o meu estúdio, né? O meu centro de treinamento lá e até, não sei até quando, acho que até 2018, eu não lembro agora, você podia ser MEI. De repente... Não pode mais. De repente me desenquadraram, não me avisaram nada. E eu continuei um ano pagando ali O MEI. o MEI ali. Um ano pagando, de repente, sei lá o que aconteceu lá. A minha contadora falou que uma contadora, nem precisa ter contadora, né? Mas eu fui fazer um serviço lá com uma contadora lá, um serviço eventual. Falou, essa atividade sua aqui Foi desabilitada. mas como assim? Eu tô pagando aqui. Aí você liga na prefeitura, né? Então, mas foi desenquadrado. Tá, mas vocês continuaram mandando. Quem imprime é vocês, né? Sim. Não, mas para aí. Agora a gente vai te devolver. Devolveram, né? Mas assim, você tem que ir atrás, né? Você não... Você tem que falar, oi, tudo bem? Olha, eu sei que Você tem você já sabe que a minha especialidade aí já não existe mais no MEI, mas eu queria parar de pagar. Você precisa avisar. Como eu paguei, dá pra você devolver aí? Isso, você pode parar de cobrar um negócio que já não existe mais? Muito obrigado. Não. Né? E assim, para veterinária, na verdade, não existe MEI, né? E se você for ver, hoje eu tenho minha clínica, mas eu fui volante um tempão, né? E aí eu queria ter um CNPJ, de repente, fazer compra de insumo, alguma coisa assim, e não tinha. Ou eu abria um CNPJ e começava a faturar como uma empresa, mas eu não era uma empresa. E tem muito veterinário que faz domicílio, né? Veterinário clínico geral, por exemplo, faz muito domicílio. E os caras não têm onde... Você até quer trabalhar dentro da legalidade, né? Mas você não consegue, porque você não tem onde se enfiar. Porque ou você tá lá faturando, né? Ou você vai se enquadrar num Simples Nacional, por exemplo, para você... Sei lá, você tem que pagar seus impostos em cima de um faturamento X e vai ficar super pesado para você. Ou você finge que você é tosador e se cadastra no MEI. Monte de veterinário trabalha com MEI de tosador. E aí, ao invés Nem sei se isso faz ainda, né? Enfim, tô falando aqui. Não, existe. E ao invés de você conseguir ser jogado para a legalidade, cada vez mais o sistema te joga para... Exato, né? para ilegalidade, para você trabalhar debaixo das cobertas lá, embaixo dos panos, né? Você fazer os troços tudo torto. E vai cada vez mais encarecendo o seu valor, né? Também. Porque, vamos supor, no caso do Simples, que já é um enquadro um pouco maior do que a MEI, né? Você tem a obrigação, essa palavra é forte, né? Você tem a obrigação de ter um contador. Sim. Né? Então, e aí já gera um encargo a mais, né? Já é uma conta a mais para você pagar. Não que ele não faça um ótimo trabalho, Sim. Tá bom, contadores? Vocês são importantes. Eu gosto do meu contador Tanto também. É que você ama ele porque você não... Zero, né? Você não sabe nada de contabilidade. Mas eu vou te falar, quando eu abri a clínica, eu tava num outro escritório de contabilidade. E, cara, eu me senti assim, teve uma vez... E aí, o que acontece? Bom, enfim, né? Eu tive uma reunião lá nesse escritório de contabilidade... E eu saí de lá completamente atordoada, sem entender uma vírgula do que estava acontecendo. E eu não tinha para... Eu vou perguntar para quem? Se essa pessoa que devia me explicar, tá me explicando, não tô entendendo. E sim, aí depois a gente marcou uma outra reunião, eu falei pro meu irmão, vamos comigo? Porque não é possível. Eu falei, eu tenho medo de fazer... Levou um tradutor. Tentei, né? Eu tenho medo de sair de lá sem ter entendido nada de novo, sabe? Assim, eu vou levar alguém, porque pelo menos eu tenho um parâmetro. Será se que sou eu? Se são eles, né? Pois aí, reunião, e fala, e terninho, e não sei o quê, nananã. Dali a pouco... Terninho. Dali a pouco, saiu eu e ele. Falei, e aí? Ele falou, cara, eu não entendi nada. Eu falei, puta, né? Você também?
continuei na mesma merda. E então, no final das contas, conversei com uma pessoa conhecida que tem um escritório de contabilidade. E eu falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, né? E aí transferi a minha empresa, né, de contabilidade. E aí, então, eu comecei, não falar para você que eu entendo, mas pelo menos a minha situação, onde eu me encontro com o meu CNPJ, eu sei. Né? Conseguiram me explicar de maneira que eu entendesse. Porque eu falei, cara, não é possível que eu não consiga entender esse assunto. É que nem quando você lê um contrato, sei lá, de locação de imóveis. Você fala, bom, beleza, locação de imóveis. Você vai ler, você lê, tem esse negócio, você fala, meu Deus, por que eles precisam escrever tão difícil isso aqui, não é mesmo? Complicado. E aí, então, no final das contas, na contabilidade, agora que eu troquei, eu tô entendendo um pouco mais do que está acontecendo. Mas não me peça para falar não vou explicar, não consigo. Eu entendo, mas eu não consigo explicar. Se alguém me perguntar, eu não sei. E o escritório ele te pede para você mandar alguns documentos, para alguns demonstrativos? Pede. E, bom, e você com certeza deve ter que armazenar isso daí em algum lugar, né? Com certeza, né? Tem que guardar, né? São 5 anos, não é isso? São 5 anos. 5 anos. Então, eu vou te sugerir aqui um melhor lugar para você poder guardar todas essas documentações que você precisa mandar para os caras lá, para os contadores. Não existe lugar melhor do que a Dorpa Cloud Solution. A Dorpa Cloud Solution é uma empresa de tecnologia em nuvem. Ela vai garantir todo o seu armazenamento e vai garantir que o seu sistema, que o seu computador, seu notebook que você usa, seu celular, fique com um sistema operacional leve. Porque a Dorpa Cloud Solutions dá conta do recado. Então, quando você precisar fazer lá todo o apanhado dos seus documentos, todos os seus arquivos de 5 anos. E isso daqui para a Dorpa não é problema nenhum. Fichinha. Pode pôr 5, pode pôr 10. A Dorpa Cloud Solutions dá conta do recado. E para você que está na mesma situação, que tem muita coisa para armazenar e muita coisa para guardar, Dorpa Cloud Solutions. Beleza? Muito obrigada. Boa dica. Gostou? Gostei, valeu. Top, né? Obrigada. Então, bom, saindo dessa questão aí da documentação aí, agora voltando um pouquinho para a parte técnica, eu queria que você, não sei, eu costumo dizer que todo profissional tem um teste de fogo ali, tem um case ali, teve um atendimento que testou seus conhecimentos, ou você não tinha conhecimento, você teve que ir buscar, né? E é onde você vai ganhando experiência e que você vai tendo, na minha visão, mais valor, né? E vai se tornando cada vez mais diferenciado. Sim. Né? Porque você pega um case ali totalmente diferente, às vezes alguns até que são engraçados e que acaba que são marcantes e você ganha ali uma experiência que às vezes o seu concorrente não teve aquele caso. Você já teve esse teste de fogo? Você lembra de algum caso assim para falar, putz, meu, isso aqui que eu vou fazer isso daqui? Tá? Como é que foi? Tive, e ele virou minha monografia da pós-graduação de acupuntura. Era um shih tzu chamado Akira, não vou esquecer nunca mais dele. E eu era assim, super, super recente na acupuntura. Aliás, eu estava na pós ainda da acupuntura. E eu estava engatinhando na físio ainda, mas eu já estava fazendo uns atendimentos e tudo mais. E apareceu esse cachorro para mim, era para pós-operatório de ruptura de ligamento cruzado dos 2 joelhos. E operaram os 2 joelhos do cachorro. E, cara, eu fiz o que eu sempre fiz quando eu pegava um paciente de ruptura de ligamento, né? E aquele cachorro, ele não andava nem com reza brava. Eu falava, cara, não é possível. Nem esboçava. Não, ele ainda rosnava, né? Eu lembro, e a dona dele, a tutora, era advogada, e eu lembro que ela falou assim, Elô, põe a focinheira, no primeiro atendimento, né? Põe a focinheira porque ele morde. Eu falei, caramba, né, meu? Eu já botei focinheira no cachorro e tudo, ele rosnava, mas ele nunca avançou. E aí, né, num determinado atendimento, lá uns 3, 4 atendimentos depois, que eu vi que ele não avançava, eu falei, puta, eu posso tirar a focinheira? Ela falou assim, por sua conta e risco? Eu falei, por minha conta e risco. Ela falou, então pode. Enfim, consegui fazer os atendimentos dali pra frente com a Akira sem focinheira, mas o Akira nada de andar. Aí, quando eu comecei a fazer acupuntura, eu fiz uma sessão de acupuntura nele. Eu lembro até que ela mandou uma mensagem, Lô, ele andou um pouquinho, passou a valetinha lá da calçada, não sei o quê, mas não tava bom. E aquele negócio me corroendo. Eu falei, cara, o que acontece com esse cachorro, né? E aí eu lembro que eu pedi a opinião de uma colega ortopedista e ela avaliou a Akira e ela coletou o líquido da articulação, né, o líquido sinovial, e ela fez uma análise daquele líquido e ela descobriu que ele tinha uma doença autoimune, que chama poliartrite. E, cara, isso dói demais.
E eu falei, caraca, como que eu não pensei nisso, né? Entramos com medicação, continuamos a reabilitação, mas entrou com medicação específica, né? Porque... E aí, no final das contas, ele ficou super bem. Enfim, reabilitei o cachorro. A dona dele ficou super minha amiga, foi no meu casamento, blá, blá, blá. Mas esse cachorro, esse shih tzu, ele não tinha passado, por exemplo, no veterinário antes? pra Passou. fazer E aí, na exame? verdade, eu acho que... o que que acontece? Ele foi quando ele rompeu o ligamento, né? Mas a situação daquela articulação, ela fica tão inóspita, né? Por conta da poliartrite, que eu acho que rompeu o ligamento por conta da poliartrite, não o contrário, sabe? E aí, bom, enfim, e aí depois que mexe numa articulação, você gera uma inflamação também, né? Então imagina uma articulação que já estava ruim, e aí passou por um processo cirúrgico, e aí a inflamação do pós-operatório, blá, blá, blá. Enfim, o Akira sentia muita dor, coitado. E aí depois disso, eu abri esse olhar pro paciente da poliartrite, né? Eu falei, cara, nunca mais eu vou comer essa bola, porque eu fiquei bati cabeça com a Akira, hein? Sabe aquele paciente que você já olha e você fica até desanimada de olhar pra cara dele, que você fala, cara, eu vou mais uma O vez que eu vou fazer? pedalar É. na lama, né? Do tipo, entendo. E aí, então, depois disso, vários pacientes que passaram por mim, assim, eu levantei essa lebre e no final das contas deu certo, sabe? Foram pacientes que eu consegui reabilitar, que eu consegui tratar, né? E vão super bem. Hoje, atualmente, no final das contas, eu tenho que entrar com medicação, né? Eu procuro, no máximo, não entrar com medicação, mas eu entro com medicação alopática mesmo. Faço todo um processo de reabilitação, depois eu faço manutenção desse paciente na fitoterapia só, né? Porque ele pode ter recidiva do problema, né? Então, no final das contas, foi muito bacana, assim, poder levar, né, esse caso do Akira, por exemplo, e poder ajudar os próximos, né? De repente, o Akira eu demorei um pouquinho para conseguir fazer alguma coisa por ele, mas os outros eu já não comi mais essa bola. Teve até um poodlezinho que veio para mim, no final das contas, era uma poliartrite, ele já tinha passado com outros profissionais. E a mulher, a dona, estava até meio desanimada já, né? E aí, quando eu falei para ela, eu falei, olha, vamos ver se é isso. Ela já até... Eu falei, olha, vamos fazer um raio-x, porque tem umas que são erosivas, que a gente chama, que daí a gente vê no raio-x, né, a degeneração da articulação. Mas tem umas que são não erosivas. Então, tipo assim, você faz um raio-x, a articulação tá bonitinha. E aí, desse cachorro era da não erosiva. Daí eu olhei o raio-x, a mulher até me olhou meio torta, assim, já super desconfiada que já estava, né? Eu falei, não, vamos fazer a tentativa, vamos coletar líquido da articulação. No final das contas, entramos com medicação, deu tudo certo. A mulher até hoje me manda 1 milhão de saudades, muito obrigada por tudo. Foi muito bacana. Então, eu lembro, essa história do Akira foi muito marcante para mim, porque me ajudou muito com os próximos, sabe? Foi muito bom. E quando a gente fala no seu caso, que é veterinária, né? De paciente, o paciente é o pet, é o animal, É o pet, é o cachorro, é o gato, né? aham. Mas muitas vezes também, às vezes, você se depara, às vezes, com um tutor difícil, né? Porque você tá ali lidando com a expectativa do tutor, né? Sim, é. Putz, o tutor tá ali olhando para você ali e fala assim, você é minha esperança, salva o meu pet, ou resolve esse problema do meu pet, É. né? E tem tutor que é difícil, que é pior do que o caso em si da poliartrite. Ah, muito, nossa. E o pior é assim, né? Que nem como eu trabalho com acupuntura, às vezes as pessoas vão atrás do milagre da acupuntura, né? Porque as pessoas vendem muito isso, né? Que a acupuntura faz milagres. Eu melhoro, a associação da acupuntura com a fisioterapia, ela me ajuda muito na recuperação dos meus pacientes, assim, disparado, muito. Mas não há milagre, né? Pra mim não tem milagre. Então, às vezes a pessoa chega com uma expectativa muito alta ali na clínica, né? Graças a Deus eu consigo entregar boa parte do que eles esperam, né? Mas a gente não tem como, né? Eu acho que a pessoa ela tá adquirindo um serviço, né? E aí então ela quer que você supra a expectativa, que você passe, né, da expectativa. Então é difícil. Às vezes a pessoa vem para mim, ela já passou por vários outros profissionais também. E não que as pessoas não souberam resolver, mas assim, acaba encaminhando para o especialista, né? E aí, então, a pessoa já passou por um, já passou no 2, aí, tô no 3º veterinário para olhar isso aqui. Às vezes a pessoa já vem meio cansada daquilo, né? Às vezes é um paciente paralisado, que tá demandando demais tempo, atenção. Às vezes a pessoa não tem isso para dar, né? Então, às vezes a gente lida com as pessoas já... Essa senhora mesmo desse cachorrinho da poliartrite que eu te falei, ela já tinha passado por alguns veterinários, já estava cansada. Na hora que eu falei para ela, vamos fazer um raio-x, ela falou, puta, outro raio-x, sabe assim? Até parece que dá a impressão de que você está querendo ganhar tempo, né?
ela tá me enrolando, ela quer ganhar tempo, ela não sabe o que fazer também, é outra que não sabe o que mais fazer. ou menos isso. Então, assim, mas no final das contas, eu acho muito engraçado, porque eu mexo com a acupuntura, então eu falo muito de energia, né? E é muito engraçado porque, às vezes, entra uma pessoa para passar por avaliação lá comigo, e você percebe que a coisa não anda, sabe? O santo não bate. É muito engraçado isso. Cara, normalmente essa pessoa não fica na clínica. É muito engraçado. E o contrário é muito verdadeiro também. Às vezes você percebe que a coisa flui tão bem, a conversa com o tutor flui tão bem, e você tem certeza que aquela pessoa vai ficar com você. Então é muito engraçado, porque no final das contas, eu acho até bom isso, porque seleciona quem vai passar muito tempo comigo. Porque vocês vão ficar lá 3 meses, 4 meses com o paciente em reabilitação, né? Puta, você encontrar toda semana uma pessoa que não... Mas já aconteceu também. Já aconteceu. De você ver aquela pessoa e falar assim, nossa... Você fala, puta, eu espero que não feche, sabe? E a pessoa, vamos fazer. Eu falei, então tá bom. Acontece, óbvio que acontece. Mas no processo dessa convivência de 4, 3 anos... Melhora, melhorando. isso, é isso que eu ia falar pra você. No final das contas... Nem pra ela, nem por mais mal amada que a pessoa seja, né? Nem ela também deve suportar 4 meses brigando com uma pessoa, né? No caso. Não é nem brigando, mas sabe aquele negócio que não flui, né? Mas no final das contas, os laços acabam estreitando, assim, nesse período. E acho que com a melhora do pet também, a pessoa vai ficando mais leve, né? Às vezes a pessoa tá numa situação muito ruim com o cachorro dela quando ela chega pra mim. E aí eu acho que isso também influencia muito no humor dela, obviamente, né? E aí a coisa... Então, no final das contas, acontece de ficar e esse mal-estar, assim, dissolver no período de reabilitação desse paciente, sabe? Porque assim, a gente vê aí alguns casos aí que tem pessoas que amam muito o seu pet, Muito. né? Trata como um filho, como né? filho, E eu acho que pelo fato do pet não poder falar, não poder explicar, né? Acho que a preocupação ali é bem maior, porque a pessoa, o humano fica querendo adivinhar, e aí, né? O que tem, o que não tem, né? Tal. Quando o caldo entorta mesmo, a pessoa fala, não, vou ter que levar na veterinária e, pelo amor de Deus, ela vai ter que me falar o que ele tem, né? Tipo, fala o que ele tem, né? E, assim, talvez justifique também a atenção por parte do tutor, né? Porque eu acho que o veterinário, ele trabalha em 2 frentes, né? A parte técnica, ainda mais você trabalha em várias frentes, né? Você, como empreendedora, você trabalha em diversas frentes, né? Várias frentes. Fala que nunca é bom lutar uma batalha em várias frentes, mas né? Mas no caso... Eu tô na trincheira e tô metralhando os outros também. Tá carregando. Tô linha de frente e na trincheira ao mesmo tempo. Então, assim, não tem jeito, mas... Porque você tem que estar ali cuidando da parte técnica ali, fazendo o procedimento no cão, no gato, né? Dando aquela assistência psicológica pro tutor, né? Muito. Na verdade, tinha que ter um acúmulo de função aí, não tinha? Também, devia ter um adicional por insalubridade no meu salário no final do mês. Ou por sanidade, né? Também, né? Você tem que ficar... Né? Mas eu vou te falar, na pandemia... Eu falei, cara, a pandemia vai me derrubar, né? Falei, eu vou, porque as pessoas vão segurar o máximo dinheiro que tem e reabilitação do pet vai ficar para a próxima, né? Vou ficar devendo, né? A impressão que eu tive foi essa. E no final das contas, eu acho que era a única opção que as pessoas tinham para sair de casa, era uma justificativa para sair de casa. Então, nossa, o que eu trabalhei na pandemia não está escrito. E era assim, tinha muita gente que deixava o cachorro ir embora, né? Mas muita gente também ficava lá. E aí a gente fica nessa conversa que eu fico 1 hora com o cachorro lá dentro, né? E na maioria das vezes eu atendo um paciente por vez. Eu não gosto muito de colocar um monte de gente dentro da clínica, um monte de paciente ao mesmo tempo, que eu acho que eu não consigo oferecer o mesmo serviço e a mesma atenção para o cliente também. Então, daí, cara, a gente conversa, as pessoas... O que eu atendi de paciente e o tutor e todo mundo, e aquela conversa, você percebe que a pessoa precisa não conversar, precisa não falar com alguém, era muito engraçado, assim. Então, no final das contas, a gente serve meio de psicólogo do cliente mesmo. Porque como a gente fica 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no começo, aquelas coisas, é muito frequente. Você não consegue ficar só nas amenidades, né? O calor, o tempo... a política, ou sei lá, entendeu? A gente não consegue ficar só nesses assuntos. Esse ano é Copa, esse ano tem Copa. Esse ano agora é Copa. É Copa. Daqui pra frente é Copa. Então, assim, a gente acaba entrando em assunto particular.
não tem assunto pessoal, assim, da pessoa. E é muito engraçado, porque... O pessoal da pessoa ficou bom, né? Mas é muito engraçado porque dali a pouco, na semana seguinte, falou, e aí, foi viajar? E teu pai tá bem? Ah, não, melhorou, piorou. É muito engraçado que você entra nesses assuntos com as pessoas. Então, no final das contas, eu tenho esse acúmulo de função do psicológico também, do psicólogo, do tutor, assim. Porque a gente acaba conversando muita coisa. E o que agora, não a doutora, mas a Heloísa, o que a Heloísa faz para se parecer? Porque assim, eu digo que o empreendedor, ele tá sofrendo... ele tem que matar um leão por dia, às vezes mais do que um por dia, Vários. né? E às vezes você fica ali só naquela... E quando o negócio ainda, às vezes está passando por uma dificuldade, às vezes, né? Tá indo bem, tem a demanda de estar indo bem. Tá passando por uma dificuldade, né? Tem a demanda que você tem ali, de você não tá... que não paga, que não te paga, e você também tem ainda a insatisfação de não estar tendo um lucro, Exatamente. né? E tudo isso daí vai minando o psicológico do empreendedor, né, do profissional. Como é que a Heloísa faz para poder esparecer, para poder ter um momento de lazer? O que você brinca de paintball, você faz rapel, o que você faz? Então, você sabe que eu estava em terapia esses tempos atrás e eu lembro que a psicóloga perguntou assim para mim, ela falou assim, quais são os seus hobbies? E eu comecei a dar muita risada, né? Eu falei para ela, eu não tenho tempo de ter hobby, eu não consigo. Cara, eu tenho minha empresa, que sou eu que faço tudo, né? Tenho 2 filhos pequenos, sou mãe solo. E eles estão numa fase agora de, graças a Deus, né, de atividades extracurriculares. Então, um faz bicicross, a menina faz ginástica. E essa correria, né? Essa catação de cavaco atrás de filho também, né? Então, você tem as suas atividades, você tem que dar conta das atividades. Das atividades dele, da clínica. Então, eu fico sempre por último, né? Eu vou pedir pra produção, quando vocês for fazer a thumb desse programa, coloca ela vestida de Mulher Maravilha, por favor. Pode pôr lá, Dayana. Não, na verdade, sabe o que eu queria? Eu queria mais uma, pelo menos. Coloca duas. Põe lá. Só pra ter impressão. Lá, põe ela como Mulher Maravilha, porque vai dar certo, vai dar bom. Eu falo que eu precisava de pelo menos 2 de mim, assim, pra dar conta do recado e ficar confortável, sabe? Porque sou eu só em casa, sou eu só com os meus filhos, sou eu na clínica, sou eu em tudo, né? Mas assim, que nem sou separada, então as crianças vão a cada 15 dias pra casa do pai. E aí, nesse final de semana... eu falo, cara, eu faço tudo nesse final de semana, né? Então eu saio com as minhas... Adoro sentar, tomar uma cervejinha, conversar com as amigas, botar o papo em dia, uma fofoca, adoro. E também é o dia que eu faço nada, né? O final de semana que eu faço nada e faço tudo. É muito engraçado. Aí, então, fico maratonando série, adoro também fazer isso. Enfim, né? Então, a cada 15 dias eu tenho 2 dias de respiro pra fazer o que eu quiser. E é isso que é o meu hobby, né? O que eu tô a fim de fazer esse final de semana? Ah, tudo. Então, aí eu vou no barzinho, emendo no churrasco do amigo, que emenda no pagode, que emenda no nada, entendeu? Eu vou emendando. Aí chega na segunda-feira. Não, nem chega nem segunda-feira. Chega às 18 horas do domingo que as crianças voltam. Tá faltando pedaço. Oi, mamãe. Oi. Ai, não. Quer dizer, acaba sendo um final de semana mais trabalhoso, né? Mais cansativo. Mas assim, é cansativo fisicamente, mas né, você dá aquele refresh assim no cérebro, porque você precisa fazer outras coisas, né? Você precisa pensar em outra coisa. Então é o final de semana que, por exemplo, eu não chego perto da cozinha. Eu falo, cara, eu não vou cozinhar um ovo. Então eu abro minha geladeira, eu preciso me alimentar, obviamente. Abro minha geladeira, eu olho ali, tem, sei lá, repolho, goiabada e, sei lá, azeitona preta. Vai sair uma janta maravilhosa disso aqui. É repolho, goiabada e azeitona preta. Essa eu quero ver. Mas, vixe, fica Pode maravilhoso. postar lá, quero ver. Põe um macarrão ali, fica ótimo, vai ficar maravilhoso. Então é o final de semana que eu não faço... Ou eu faço tudo e não faço nada ao mesmo tempo. Porque, cara, Esse negócio aí, essa segunda, eu sou bom em fazer. O quê? De fazer nada? Nossa, eu sou bom. Nossa, cara, já fui também, viu? Quando eu viajo no final do ano, porque assim, eu brinco que às vezes o empreendedor... Eu não sei o que é férias. Desde quando eu saí da graduação, eu acho que não fala, tirar férias. Né? Ainda mais a gente que faz tudo, né? Então, assim, não sei o que é férias, mas final do ano eu consigo tirar um tempinho ali, uns diazinhos, para poder desaparecer. Normalmente emenda Natal e Ano Novo, né? É o que eu faço. Normalmente emenda Natal e Ano Novo. Eu quero chegar na praia, ou eu quero chegar no Hotel Fazenda. Eu quero pelo menos ter meio dia de não fazer nada. Ócio, eu sou bom. total, nossa, 100% de ócio. Isso.
Se puder, até assim, urso, né, que hiberna, né, você que eu queria poder ficar lá na minha caverna, assim, sair depois, agora eu tô bem, agora vai, né, porque o turbilhão né, que Nossa. nem o pessoal fala por aí, né, vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu bebo, Vê as pingas que eu bebo, mas não vê o tombo que eu levo, né? isso. Exatamente. Nossa, e é um atrás do outro, né? Porque... É uma passação de rasteira que... Pelo amor tem de que rir, Deus. né? Porque E tem que rir, porque ficar senão eu vou chorando. chorar muito. Você acha que é um pouco loucura ser empreendedor no Brasil, não? Com certeza. É. Com certeza. Mas eu acho que a gente só tem noção depois que a gente abriu, né? Igual o CNPJ, igual o Sebrae. Depois que você abriu, que você sabe como é que funciona o negócio, né? Que é uma lascação só. Como diria o Chorão, né? Só os loucos sabem. Só os loucos sabem, exatamente. Mas no final das contas, assim, que nem eu, né? Eu trabalhava pros outros e fazia atendimento no domicílio. Cara, eu fiquei pensando, eu falei, eu com 50 anos, carregando esses negócios pra dentro da casa dos outros o tempo todo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, muito tempo dentro do carro. Ainda que em Indaiatuba, tudo bem, você não fica tanto tempo dentro do carro. Mas qualquer coisa em Indaiatuba, de um lado pro outro, é 10 minutos. Então, mas o preço também não dá para ser competitivo, né? Vamos supor, você conseguia, você fazia o mesmo preço que você faz na clínica, porque eu imagino que quando você vai a domicílio, eu falo isso porque eu já dei aula no domicílio e eu já fiz orçamento para ir dar aula no domicílio. A pessoa pergunta, quanto é que você cobra para ir a domicílio? Sei lá, na época, né? R$90 e pouco. Pô, mas o cara aqui é uma comparação injusta que fazem, né? Mas tudo bem, o consumidor não tem que saber, né? Não é obrigado a saber. Pô, mas aqui o cara me cobra 50, 60, né, tal. Mas ele tá na academia, né? Ele já atende vários lá no mesmo lugar. Sim. Agora, vamos supor, o cara que você imagina, quando você tá indo, você não tá atendendo ninguém, certo? Sim, as pessoas Quando não você pensam tá lá, nisso. quando você está lá, você está atendendo aquele. Sim. E quando você tá voltando, você também não tá de atendendo novo, ninguém. você não tá atendendo ninguém. Ou seja, para você atender Você 3 horas. Isso, e tem que custar 2, né? Então assim, e aí às vezes a pessoa para querer, é que tem, o meu pai ele é um empreendedor assim, acho que ele nasceu para isso, é nato assim. E ele fala que tem cliente para tudo, né? Sim. Tem demanda para tudo, mas esses caras que entendem essa questão e concordam, né, em pagar o devido valor, né? Essas pessoas aí, elas também são clientes diferenciados, porque é 1 em 100, né? Sim. Assim, por exemplo, né? É a mesma coisa que você entrar numa academia ou você contratar um personal, né? É uma coisa diferente. Então, a pessoa que vem para mim, ela já tá sabendo que ela tá falando com um especialista, né? Ela não tá... Então, ela sabe que o valor vai ser diferente. Sim. Né? E aí, o atendimento em domicílio tende a ser mais caro mesmo, porque você tem... A pessoa pensa só no deslocamento, né? Mas, tipo, é só... sei lá, 3 litros de gasolina que você vai gastar. Sei lá quantos litros de gasolina você vai gastar. Mas a pessoa não pensa no tempo que você acaba gastando. No fato de você estar dentro da casa dela fazendo um serviço, né? Lá na clínica eu atendo 1 por hora, vamos falar. Mas tem vezes que dependendo do temperamento do paciente, eu coloco 2 no mesmo horário. Se eu tiver, né? Se tiver gente junto comigo, as estagiárias, por exemplo, os estagiários que ficam comigo. Se tiver mais uma pessoa para para fazer uma colaboração ali, eu coloco 2 pacientes no mesmo horário. Óbvio, tem paciente que... gato, não tem como você atender gato com um cachorro ou com outro gato, né? Então, no final das contas, você acaba atendendo só o gato, mas... Então, assim, no final das contas, as pessoas pensam que é só o deslocamento, mas é só tanto de gasolina que você vai gastar. Fala, não, cara, tem todo esse tempo que eu tô indo para sua casa, tem o tempo que eu estou voltando. Porque a gente trabalha com relógio, né? Sim, exatamente. A gente trabalha com hora, né? O Exatamente. tempo é dinheiro, né? Exatamente. Eu acho até que quem inventou essa frase era a pessoa que era Era empreendedor, era autônomo, era autônomo. Tempo é dinheiro, né? Então, no final das contas, que nem lá na clínica, é um atrás do outro. Saiu um, tá entrando outro. Apesar de ser um por vez, não tem esse delay, né? De, sei lá, 15 minutos de deslocamento. Então, você junta esse 15, 15, 15 no final do dia, você atendeu 3 pacientes, 4 pacientes a mais. E até mesmo, às vezes, acho que o cliente que põe na ponta do lápis também, né? Ele, vamos supor, no caso, o seu, o meu, que a gente tem que ter um convívio, né? Com nossos clientes, no caso, né? Meu aluno, seu paciente. A gente tem que ter convívio com eles. Então, eles vão nos ver 3 vezes, 2 vezes por semana. O cara pegar o carro dele e sair só com o único propósito de ir treinar na minha academia,
às vezes a academia é longe, às vezes ele vai gastar lá 15, 20 minutos para poder chegar, né? Aí tem o tempo tem também a gasolina, tem também o tempo que ele vai estar no trânsito, o estresse, né? Às vezes o cara quer fazer uma coisa para poder relaxar, tem que pegar um trânsito, tem que chegar no horário, né? E às vezes se ele for pôr na ponta do lápis, pagar um pouco mais para que você vá até lá Mas e é um conforto, ele né? relaxar tudo, tipo, não precisa entrar no carro, sabe? Não precisa ficar escolhendo muita roupa, Sim, tal, sim. né? Às vezes é um conforto, né? Se a Sim. pessoa, claro que a gente não sabe a condição de cada um, mas quem opta por esse serviço é uma pessoa que já tem condição, né? Sim. Então, de ir para esse tipo de produto, esse tipo de serviço, né? E agora no meu caso, por exemplo, você não sabia, né? Mas você tá a 5 minutos da minha casa, 6 minutos da minha casa. Pra mim, nossa, e foi assim, foi sem querer, assim. Caiu do céu. Caiu do céu, porque a vida de um personal, assim, é tão corrida, Sim. né? Também entra um, sai outro, às vezes eu ainda vou em uma ou outra academia, né? Atualmente eu estou indo só em uma, mas, então, assim, a gente tem que fazer, né, o planejamento do tempo, né? A gente tem que ter a nossa programação diária, né? Sim. Porque acho que você é empreendedor, você não tem o seu chefe é você. Mas é muito pior, né? É muito pior. Porque pelo menos se o seu chefe te manda fazer uma coisa deu errado, você pode pôr a culpa no chefe, né? Pelo menos pros outros no café, né? Foi culpa dele, ó. Ele mandou fazer... Se você é mandado embora, pelo menos você tem, né? Acerta as coisas com você lá. Exatamente, né? Você fechar a sua clínica, puta, e aí? Agora eu vou fazer o quê, né? Eu acho que o bom de você ser empreendedor é você ter flexibilidade, né? De certo modo. Por exemplo... Depende da demanda, né? Depende da demanda. Mas assim, por exemplo, eu optei por participar, né, da vida dos meus filhos, por exemplo. Então, eu trabalho de segunda e quarta-feira o dia inteiro. Quase não paro para almoçar, né? Para quê? Para poder na terça e na quinta trabalhar até a hora do almoço, até a hora que meus filhos saem da escola, para poder estar com eles no almoço, para poder participar dos eventos deles de aula extracurricular que eu te falei, para poder fazer esse papel também, né? Não deixar na mão das outras pessoas, né? Eu tenho rede de apoio, meus pais me ajudam bastante com as crianças, né? Então, nessa segunda e nessa quarta que eu fico até de noite na clínica, meus pais pegam as crianças na escola, ficam com eles, dão almoço, Nossa, eu vou para casa da minha mãe, meus filhos estão de banho tomado, já comeram, já jantaram. Coisa mais maravilhosa da vida isso aí, né? Mas na terça, na quinta-feira, eu trabalho até a hora que eu vou sair para buscá-los para a escola. Então, é uma opção que eu fiz. Eu tenho uma demanda para abrir esses horários? Eu tenho, mas na medida do possível eu tento fazer um bem bolado ali na minha agenda para atender essa demanda dentro do horário que eu tenho disponível. Para não enveredar para esse lado do horário dos meus filhos, entende? Para não chegar um dia e falar, puta, a mamãe não consegue ir porque eu tenho que atender um paciente, sabe? Existe uma linha, um número de pessoas X que às vezes de alguma parte da vida quiseram trazer aquela máxima. O empreendedor só pensa em dinheiro, não pensa na parte humana, ou não pensa em desenvolvimento pessoal, só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar, lucrar. O que você está me falando aqui é que você escolheu abrir mão de poder ganhar mais, Sim. poder lucrar mais, para você poder fazer dedicar o seu tempo para sua família, para os seus filhos, né? Exatamente. E então você fez uma escolha aí que é da área Heloísa, não a empreendedora, a empresária. Heloísa mãe, né? Mãe, Heloísa... humana, né? Heloísa que está ali privilegiando um outro tipo de valor. Sim. Né? Que também, né? Aliás, a gente trabalha com um propósito, né? Sim. Eu acho que todo mundo que tem família trabalha com o propósito de poder oferecer o melhor para sua família. Exatamente. E você preferiu oferecer tempo, Sim. né? Mas teve algum momento, já foi isso desde quando você abriu a clínica, desde o primeiro dia, ou teve algum momento que virou a chave e falou, não, eu tenho que dedicar mais tempo para meus filhos, eu tenho que programar minha agenda para eu poder dedicar minha... Quando que você enxergou essa necessidade? Ou foi algum momento que você falou, putz, eu não estou sendo presente na vida deles? Como é que foi isso daí, esse momento? Na verdade, não foi desde o momento que eu abri, mas também não foi uma coisa, não tive um clique, assim, uma situação específica que eu falei, cara, tô ausente, né? Mas o que demorou foi para eu conseguir entender como que seria a logística, como seria o mecanismo disso, de eu poder
participar, né? Então, no começo, como é que funcionava? Eu trabalhava na parte da manhã, deixava as crianças na escola, ia para a clínica, saía de casa na hora do almoço para buscá-los, né? Saía da clínica para ir buscá-los para almoçar, né? Na hora que eles saíam da escola. Passava a tarde com ele e aí depois eu voltava, né? Quando eu era casada, quando meu ex-marido chegava em casa, ele chegava do trabalho, eu saía de novo para voltar para a clínica. Então, eu tinha horários na parte da manhã e horários à noite. Na parte da tarde, eu não tinha atendimento na clínica, ficava fechada. E aí, depois, eu chegava, o primeiro atendimento era 6h30, né? Então, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, sabe? Quase 10 horas da noite eu estava saindo de lá. E as crianças eram pequenas. E aquela coisa, né? De criança pequena, que a minha filha mamava ainda. Sabe aquelas coisas? Então, ficava muito ruim a parte da noite, né? Do dormir deles, era muito ruim. Então, até eu conseguir entender como é que seria a logística de participar e trabalhar ao mesmo tempo, foi difícil, né? Aí eu montei esse esquema de segunda e quarta-feira eu fico ad eterno lá, eu fico infinito na clínica. Terças, quintas eu fico até metade do tempo, né? Meio período. Mas, e uma coisa que foi muito importante, assim, Ivan, foi de eu entender que não existe o equilíbrio ideal. Infelizmente, a gente nunca vai fazer as duas coisas muito bem feito, né? A gente tem que fazer uma escolha, né? Eu lembro que a minha terapeuta também falava isso para mim. Ela falava assim, Elô, faça a escolha e não sofra por ela. Então, eu escolhi dedicar tempo aos meus filhos. E aí, quando chega o final do mês e o dinheiro tá assim, eu falo, cara, a minha escolha é isso aqui. Quando eles estiverem maiorzinhos, aí eu vou, vai de bicicleta, entendeu? Vai, sei lá, se vira, dá seus pulos, né? Paga uma van. Paga uma van, sei lá, né? Mas por hora, é isso aqui que eu vou fazer. Então, assim, foi essa a opção que eu fiz, né? Eu raciocinei, eu trouxe isso pro consciente, digamos assim, e eu entendi que é isso aqui que eu vou fazer, isso é importante para mim e eu acho que é importante para eles. Né? Então, eu vou trabalhar dessa maneira até eu entender que dá para fazer diferente. Então, é o que eu te falei, né? Eu deixo de ganhar. E quando você é empreendedor, você sabe que quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? Teoricamente, e na maioria das vezes funciona dessa maneira. Você tem horário aberto, tem cliente entrando. Tem cliente entrando, tá entrando dinheiro. Então, eu tive que abrir mão disso para poder... Então, assim, depois que eu entendi que não existe equilíbrio perfeito e escolha, faz a sua escolha. O que é mais importante para você? É isso aqui? É isso aqui. Então, às vezes, meus filhos, mamãe, vamos não sei aonde, vamos comer em tal restaurante. Aí eu tenho que falar, olha, gente, a mamãe não tem esse dinheiro para fazer isso. De repente, mês que vem, a gente pode pensar. Então, vira e mexe, eu tô trazendo isso para eles também, né? De falar que a grana é curta aqui, porque, né? Eu sou uma só para cuidar desse pagode todo, né? E aí também... eu falo isso para eles, né? Eu falo, olha, mamãe não fica com vocês na parte da tarde? Fica. Então, a mamãe fica com vocês. Então, a mamãe tá com a clínica fechada, porque a mamãe é uma só, né? Então, o dinheiro entra menos. E aí, eles têm idade, eles entendem, né? Aspas, entendem. Mas eles chegaram uma época que eles chegavam a me cobrar, né? Que férias, eles sentem bastante nas férias, porque daí... passa mais tempo dentro de casa, né? E aí eles veem que eu tô trabalhando. Porque, no geral, eles não estão vendo eu trabalhando, né? Sim. Eu deixo na escola, eu vou trabalhar. Aí, à noite, eu termino, fecho a clínica, pego as crianças e volto para casa. Aí, não me viram trabalhar. Aí, então, terça e quinta, eu trabalho quando eles estão na escola. E para você tem um problema, porque nas férias eles vão ficar onde? Aí você tem que contar com os pais. Operação vovó, né? E sim, no final das contas, eu fiz aquele esquema da casa ser híbrida, né? Digamos, é a minha casa e a clínica no mesmo espaço. E aí, então, para eu conseguir fazer esse esquema durante as férias deles é mais fácil dessa maneira, né? Que eles ficam em casa com uma certa supervisão, né? Porque eu tô perto, não tô lá vendo tudo que eles estão fazendo, mas eles também já estão numa idade que dá pra gente ficar menos perigoso, digamos. E aí, eventualmente, a minha mãe também me dá esse suporte durante as férias. Vão viajar, que nem agora é janeiro que vai entrar férias, vão viajar pra praia com meus pais, aí eu fico um tempo de boa, né? De boa, assim, no sentido de não me sentir culpada de estar deixando meus filhos dentro de casa durante as férias, sabe assim? Uhum. Mas eu mantenho o mesmo esquema de horário, né? Então, eu também não aproveito que eles estão de férias, por exemplo, para trabalhar mais ou trabalhar menos, né? Eu mantenho o mesmo esquema, então terça e quinta na parte da tarde eu tô com eles, né? A gente vou fazer alguma coisa, vou para Campinas, levo, sei lá, para dar uma volta em algum lugar.
Então muda um pouco o destino do rolê, né? Que daí não tem mais os bicicross da vida, né? E aí então a gente consegue fazer outras coisas. Você falou que não tem como achar o equilíbrio perfeito, né? Mas isso daí não te impede de você ter que ser no dia a dia uma equilibrista, né? Cara, mas eu equilibro 500 pratos, né? Sabe aqueles que equilibra prato? Eu tenho vários pratos. E aí tem uns que eu tenho umas que dão umas catadas de cavaco com os pratos lá, mas no geral tô indo, né? Não vou falar pra você que é fácil, é bem puxado. Mas não tem outra opção, é isso aí que tem que fazer. Então é que nem a burocracia de você abrir um negócio, né? Falar, é isso aqui que tem que ser. Você quer, não quer, vai fazer outra coisa, vai ser funcionário de alguém, né? Esse papo aqui é bom porque a gente fala de saúde, né? Então, alguns são empreendedores, alguns são profissionais da área da saúde, alguns são os dois, Uhum. né? E às vezes quando você fala para algum amigo, para alguém que te conhece há mais tempo, pô, eu tenho um negócio e tal. Pô, a Heloísa é empreendedora, é empresária, tem aquela glamorização, né? Do nome, o cara aqui é empreendedor, o cara é empresário, esse aqui é o empresário da família, é o empreendedor. Aquela romantização, né? Muito. E ninguém vê isso, né? É. E essa parte que a gente, o que tem que se, o preço que é pago, né? Que é muito mais do que o preço para você estar aberto, né? Sim. O preço do dinheiro, do custo operacional para você estar aberto, né? Com certeza. Eu acordo pela manhã, vejo a minha filha das 5 para 6 até as 6:30. Uhum. Quase todos os dias, quando eu chego em casa, 10 horas, eu tô dormindo. Eu vejo a minha filha final de semana. Então. São assim, são as escolhas e o preço das escolhas, né? Não tem jeito. É complicado. E aí eu comecei até... Foi interessante, eu tava numa sala cheia de nerd que eu comecei a fazer curso de TI. E aí eu entrei lá, pô, só tinha eu, trintão, velho. Todo mundo lá, 17, 18, 20 e poucos anos lá e tal. Aí eu falei assim, o tio chegou, viu? Não é? E aí eu comecei a, pô, é interessante pra caramba. Só que é chato, né? É chato. Eu gostei do conteúdo. Eu gostei de conhecer, de saber... Saber que isso existe, como é que é feito, né? O celular tá ali, com o sistema operacional lisinho, bacana ver como é que é feito. Mas assim... Mas não é pra mim. Não é pra mim. Entendeu? É muito detalhe, é muita coisa. Fala assim, cara, isso aqui não é pra mim, meu. E aí o cara, um dia, o professor falou assim, você tá querendo mudar de área, tal? Tô pensando, não sei, né, tal. Aí conversa virou amizade, né, tal. Aí ele falou assim, como é que é a sua vida? Eu falei, como assim minha vida? Aí eu fui descrevendo pra ele, né? Eu não acordo de manhã, não vejo minha filha um pouco, depois eu quase não vejo ela. Às vezes, quando eu tenho sorte, eu chego mais cedo em casa, ela tá acordada, ela quer brincar de cavalinho em cima de mim, quer me abusar, quer me explorar, né? Papai, joga pra cima, papai, não sei o que. Ela fala que papai faz ia, porque ela me via, às vezes, quando ela tava de férias, ela vai ver eu treinando, lutando e tal. Uhum. E ela chama de ia, que ela ouve fazer ia, né? No treino. Então, assim, eu tenho esses momentos esporádicos, assim, mas de regra, né? Aí eu falei, o que eu tenho de tempo para mim, o Ivan, é final de semana que eu opto em ficar com a minha família. Sim. Né? Eu opto em ficar com ela, dedicar a ela. Exato. Né? E ele falou assim, tá, mas pelo jeito que eu tô vendo é ruim, né? Eu falei, não, é ruim pra caramba os horários, né? Ele falou assim, e por que você não para? Aí eu parei pra pensar assim e falei pra mim mesmo, né? Na hora eu não falei isso, mas depois eu cheguei à conclusão. Eu falei, cara, eu amo isso aqui. É né? isso No mesmo. final, putz, eu amo isso. Eu amo falar bom dia pro meu aluno e falar, hoje você tá morto, né? Hoje, vamos lá, 3 de 10 aí, vamos lá, mais uma não para, né? O famoso mais uma não para, né? Que o pessoal fala. Né? Começa, tá... Então, assim, é o que eu gosto. Eu gosto de programar o treinamento, eu gosto de ver evolução, que é um... Exato, nossa, exatamente. Né? Ver a evolução do paciente é maravilhoso. Os feedbacks, né? No meu caso, eu tenho no caso, o próprio beneficiário do meu serviço consegue falar, né? Ó, eu tô vendo um feedback, eu consigo abaixar agora, lavar a roda do meu carro agora, sem sentir dor no joelho e tal, né? Mas são coisas que para alguns não é nada, mas para quem padece do negócio, isso, para quem sente, sabe, para quem tá vivendo aquilo, sabe o preço que tem, né?
Tem aquela frase que o povo gosta de falar que, trabalhe com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Eu acho isso puta bobagem, né? Porque no final das contas eu preferia estar na praia. Que romantismo, Eu preferia né, estar na cara? praia, tomando uma cervejinha, comendo uma porção, eu olhando o mar à toa, vendo meus filhos correr. Eu preferia isso aí do que estar enfiada dentro da clínica. Mas assim, Eu também, eu queria abrir a minha varanda com roupão de seda, pegar o meu celular com aquela. Vou ser trader, vou olhar aqui, qualquer coisa, não vou nem olhar minhas nada. ações, buy or sell e tal. Vou né? conversar com o meu trader. E aí, você tá aplicando é. direito o meu dinheiro? Não, tá tudo ótimo. Então, muito obrigada. Vou aqui curtir minha praia. Então. Vamos comer comida italiana? Vamos pra Itália. Vamos pra Itália, tudo bem. Não, né? Mas eu acho assim, Né? a partir do momento que temos que trabalhar, porque somos todos réis mortais, vamos trabalhar com um negócio que a gente gosta, né? É trabalho de qualquer jeito. Na minha opinião, é trabalho de qualquer jeito, né? Mas o que te faz sair da cama, né? Mas é o que faz. Que Exatamente. te dá propósito, né? Exatamente. Então, aquilo, eu cheguei a ficar meio desanimada com a veterinária uma época, antes de eu abrir a clínica. E eu fui fazer design de interiores. Olha lá, sempre tem. Então não sou só eu. Não, Sempre não tem é, umas- Pô, mas não. será que é isso aqui mesmo, cara? Eu falei, puta, vou tentar esse negócio aqui. Aí começou, nossa, aqueles AutoCAD. Eu falei, gente, olha, muito bacana isso aqui tudo, mas eu tô vazando, né? Eu fiz um semestre de design de interiores e vazei. Eu falei, não. E aí eu falei, bom, não. E era, assim, pra mim é muito difícil largar a veterinária. Então já tinha esse embate aí, né? E aí eu fui ver esse troço aí, que era uma coisa que parecia que me interessava. Eu falei, não, deve ser bacana esse negócio aqui, né? Você vê as coisas tão bonitas depois, quando tá pronto. Quando tá pronto é bonito, mas e aí? E até chegar no pronto, né? Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. Eu vou lá ficar abraçada nos cachorros lá o dia inteiro, no chão, abraçada com os cachorros. No final das contas, é isso que eu gosto de fazer. É isso aí. E é isso que te realiza. É. No final é uma busca pela realização sem romantizar que você não precisa de dinheiro. Você precisa, né? Exatamente. Então, que Precisa bom do lucro, que isso né? aqui, no final das contas, me dá dinheiro também, né? Que eu gosto Exatamente. bastante de fazer isso aqui, né? E faz bem feito e Faço acaba bem tendo um know-how feito, sobre aquilo. Né? exatamente. Então, Vira uma autoridade naquilo, né? maravilhoso isso aqui, né? Mas assim, que eu preferia estar na praia. Bom, tem que fazer uma negociação com os meus alunos e com os seus pets. Tá bom? Exatamente. Quem sabe um dia a gente se vê por lá na praia. Não é? Quem sabe o dia que a gente ficar rico? Pô, deu certo, hein, doutora? Deu certo, conseguiu. Deu ótimo, deu super bom. Gente, olha só, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Esse papo aqui com a doutora Luísa foi diferenciado, foi assim, bem engraçado também. A doutora Luísa tem uma energia muito potente, vamos dizer assim. Obrigada. E, bom, já sabe, se você tem o seu pet em uma situação que ele precisa de uma reabilitação, né? Acabou de fazer uma cirurgia, ou você não quer ver se precisa fazer uma cirurgia, essa é a mulher. Obrigada. Essa é a mulher, doutora Luísa. Doutora Luísa, agora mais uma vez, agora você já aprendeu, né? Mais uma vez, olha pra câmera e dá o seu arroba aí, fala do Instagram, tá? Chama o pessoal aí pra você aí, o espaço é seu. Gente, obrigada. Gostei muito de estar aqui, Ivan. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, só seguir lá, Pet Fiz Indaiatuba, né? @PetFizIndaiatuba, Facebook, mesma coisa. Tá com dúvida, tem o nosso WhatsApp, quiser mandar uma mensagem, fazer pergunta, eu ajudo bastante. Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, né? Então, se tá com alguma dúvida, alguma dificuldade com o seu pet, pode falar com a gente lá, entrar em contato. A gente, que sou eu, para trocar uma ideia, de repente perguntar se a reabilitação poderia ajudar seu pet também. Também a gente troca essa ideia, tá bom? É isso aí. Profissional, doutora Heloísa, diferenciada aqui no Diferenciado Podcast. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Obrigada. Valeu por você estar aqui. Então, já sabe, né? Curta, comente, dê o seu compartilhar aí com a galera do grupo de WhatsApp da família, os seus amigos. Se inscreva no nosso canal. Isso daí ajuda nossos vídeos, nossos conteúdos a ter relevância aqui no YouTube. E para você que ficou aí até agora, tá? Ou para você que vai assistir depois, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Valeu? É isso aí, galerinha saudável aqui do Diferenciado Podcast. Valeu! Obrigada.